Boa noite a todos, irmãos. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez estamos aqui com essa responsabilidade de trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Mais uma vez lembrando que o nosso pastor está viajando para Belém do Pará para prestigiar o aniversário da Igreja Batista Filadélfia, em Belém do Pará. E eu estou com essa responsabilidade, irmãos, nessa noite de trazer a palavra de Deus aos nossos corações. E desde já quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado de transmitir a palavra dEle, né? A palavra é dEle, não é minha, não é dos irmãos, não é do pastor, não é dos diáconos, é de Deus. E estamos aqui só para transmitir a palavra dEle aos nossos corações. Então, irmãos, quero desde já convidar todos a abrir as suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8. Estarei lendo na minha tradução, que é a corrigida. Assim diz a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado para transmitir, expor a Tua palavra, Senhor. Pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito venha iluminar, Senhor, essa palavra e abra os corações dos irmãos e dos visitantes que se encontram aqui neste lugar, Senhor. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção e a iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor. Que todos possam entender, Senhor, o que a Tua palavra tem a nos dizer nessa noite. É que eu lhe peço e agradeço tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos? Irmãos, eu trouxe um tema baseado nesse texto, e o tema é o caráter de Cristo. Irmãos, é porque às vezes a gente prega, fala, canta sobre outras coisas, e às vezes a gente não fala sobre o caráter de Cristo, né? E nessa noite, irmãos, o Espírito Santo me deu esse texto para que nós possamos refletir e meditar. Quem é Cristo? Às vezes nós vivemos no mundo, os dias vão passando, e às vezes as pessoas podem dizer, né? Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas não conhece verdadeiramente a Ele. E esse texto, irmãos, ele começa dizendo no versículo 5, que nós acabamos de ler, ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esse texto, esses 2 versículos, irmãos, conecta ao aquele texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2 e o versículo 14, que fala sobre a divindade de Cristo, que o versículo 6 vai dizer, né, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
ele mesmo sendo Deus, ele não teve essa usurpação para ser igual a Deus quando ele veio como homem. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: no princípio era o Verbo, era a palavra. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Aí diz sobre a divindade de Cristo. Jesus sempre foi Deus na eternidade, mas nem sempre ele foi homem. E o versículo 14 do capítulo 1 de João, ele vai dizer que ele... capítulo 1, versículo 14, irmão. Ele vai dizer que o Verbo se fez carne. No começo ele vai dizer que o princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E ele vai dizer no versículo 14 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então quer dizer o que? Jesus sempre, ele foi Deus, mas nem sempre ele foi homem, ser humano. E ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, irmãos, nós estamos vendo que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele desceu do céu, habitou entre os homens, habitou entre nós, habitou no meio de nós, como um ser humano. Irmãos, e Jesus como um ser humano, ele é um grande exemplo a ser seguido. Então, irmãos, aqui no versículo 7, ele vai dizer, do capítulo 2 de Filipenses, ele vai dizer: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O versículo 7 vai dizer, né, irmãos, que aniquilou-se, e outra tradução vai dizer humilhou-se. Ele se humilhou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Se Jesus, na eternidade, irmãos, tomasse uma forma de anjo, ele já estava se rebaixando, irmãos. Mas foi pior que isso, né? Foi uma humilhação Jesus vir como um homem, vir como um ser humano. Jesus, habitando nos céus, ele se humilhou, tomando a forma de um ser humano, a forma de mim, igual a você. E às vezes nós pensamos que nós somos o cara, nós somos bons, nós somos os melhores. E Jesus estava no céu e foi uma humilhação ele tomar a forma semelhante a nós. Foi uma humilhação para ele. Então, o que nós aprendemos com Jesus, irmãos, aí? Que nós, como seres humanos, nós não somos ninguém, irmãos. E Jesus, ele deu esse exemplo para nós de humildade, de humilhação, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Então, irmãos, se Jesus viesse como um anjo, ele estava se rebaixando, mas ele foi até lá embaixo mesmo, se rebaixou, tomando a forma de homem. Então, irmãos, Jesus, ele se humilhou e ele era humilde, né, irmãos? E nós vemos uma das características do caráter de Jesus. Jesus foi humilde. E também, irmãos, continuando no versículo 7, ele vai dizer que ele também foi servo. Jesus foi servo. E ele é o maior dos nossos exemplos de serviço. Às vezes, irmãos, nós estamos na igreja para servir,
E muitos não querem servir. Muitos pediram uma rede de Deus para se embalar e dizendo, cantando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E Jesus, ele se rebaixou e também ele era servo. Jesus poderia muito bem estar lá só no quartel-general dele dizendo para os seus discípulos, faça isso, faça aquilo. Jesus tinha discípulos, Jesus tinha 12, depois Jesus tinha 70, e depois muito mais. Jesus poderia muito bem falar, até que Pedro faz isso, João faz isso, Tiago faz isso, mas não, Jesus ia, Jesus fazia, ele era servo. E irmãos, o que Jesus fazia no meio do povo? Ele servia, ele ajudava as pessoas, ele se compadecia das pessoas, ele curava as pessoas, fazia milagres a favor das pessoas, ele era servo. E irmãos, o texto que nos deixa bem claro é de Isaías 53, irmãos, que Jesus lá diz sobre o servo sofredor. Jesus, ele foi servo desde quando ele nasceu até a sua morte. E irmãos, convido a todos que possam abrir em João capítulo 13, versículo 15 a 17. Esse texto fala sobre os lava-pés, que ele lava os pés de seus discípulos, mostrando um sinal de humildade e de serviço, porque ele, mesmo sendo Senhor, Mestre, e mesmo sendo Deus, ele era servo. Capítulo 13, versículo 15 de João, ele vai dizer, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Então ele está dizendo, irmãos, que o servo, ele não é maior do que o seu Senhor. Se Jesus é o nosso Senhor, e se Jesus, ele deu exemplo de serviço, quem somos nós para não servir também? Se Jesus serviu, nós também devemos servir as outras pessoas, servir a Ele. Às vezes nós falamos para alguém que nós temos que servir, nós temos que trabalhar. E para algumas pessoas parece que é como se fosse um tapa na cara, irmão. Não, a salvação não é pelas obras. Mas, realmente a salvação não é pelas obras. Mas nós fazemos as obras demonstrando que nós somos salvos, que nós somos servos. Então, irmãos, Jesus foi o maior exemplo para nós. Jesus, mesmo sendo Deus, ele se humilhou, fazendo semelhante aos homens, assim como nós, e também tomando a forma de servo. Jesus era servo. Também, irmãos, no versículo 8 do capítulo 2 de Filipenses, ele vai dizer, que Jesus foi obediente. Capítulo 2, versículo 8 de Filipenses, ele vai dizer, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi obediente ao Pai, até a morte. Ele como homem, ele como eu e você. E irmãos,
convido a todos que possam abrir em Isaías, o texto que eu acabei de falar, em Isaías 53, nós iremos ler alguns versículos desse texto. Isaías 53, a partir do versículo 3, nós vamos ver que Jesus foi obediente. Jesus, ele veio do céu, habitou entre nós, ele serviu e foi obediente. A todo momento, ele foi um ser humano, ele foi servo e foi um servo obediente. O versículo 3 do capítulo 53 de Isaías vai dizer: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores experimentados nos trabalhos, ou homens de dores que não sabem o que é padecer. E como um de quem os homens escondem um rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso aqui, irmãos, era Jesus. Versículo 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, Jesus foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Então, irmãos, Jesus, ele foi obediente. Ele foi obediente. E o que Jesus veio fazer aqui na terra, irmãos? Ele desceu do céu, diferente de Satanás, que caiu do céu. Uma coisa é a gente descer da escada e a outra coisa é cair da escada. Jesus mesmo vai dizer que ele viu como cair, ele vai dizer: como caíste, ó estrela da manhã. Ele vai dizer de Satanás, ele caiu do céu. Jesus desceu do céu por livre e espontânea vontade. E ele veio para obedecer ao Pai, ao plano perfeito de Deus, que em Isaías ele disse aqui, que como ovelha foi levada ao matadouro, e como cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isso aqui, irmãos, é na morte dele, no sofrimento de Jesus. No sofrimento de Jesus, ele foi humilhado. Ele passou todo tipo de vergonha, como nós vimos naquele dia, aquele trecho do filme A Paixão de Cristo. Jesus ali tomando açoite, a carne dele despedaçada. Jesus foi humilhado. Ele, só de ter vindo como homem, já era uma humilhação para ele. Imagine, irmãos, Jesus tomando açoite, cuspiram no rosto dele. Jesus ele passou todo tipo de vergonha, por amor de mim e de você. Jesus, ele foi obediente ao Pai, até a morte, e morte de cruz. E aí nós observamos também, irmãos, que a Bíblia vai dizer que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus nunca pecou, Jesus nunca teve algum tipo de pecado, e
Em 2 Coríntios 5, 21, ele vai dizer que ele se fez pecado por nós. Jesus, o homem que nunca pecou, ele se fez pecado por nós, por amor de nós. Ali o versículo vai dizer, irmãos, aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus era servo, Jesus ele veio como homem e Jesus foi obediente. E Jesus nunca pecou, mas ele foi humilhado. E Jesus, ele era a pessoa mais desvalorizada no tempo dele, irmãos. Quando Jesus pregava, quando Jesus curava, operava milagres, os fariseus sempre foram contra ele. Jesus, depois de pregar, queriam jogar ele num precipício, queriam matar ele. E às vezes, a gente está aqui na igreja, no culto, ou entre nós, como irmãos, a gente passa por alguma coisa, uma contenda, uma desavença com algum irmão e diz: não vou mais para o culto, não vou mais para a igreja, eu vou abandonar a igreja. Já pensou se Jesus falasse isso, irmãos? Na primeira situação de alguma controvérsia contra ele, porque os fariseus estavam a todo momento observando Jesus. Falava que Jesus era blasfemo. Chamaram Jesus até de endemoniado. Já pensou uma coisa dessa? Chamaram Jesus de endemoniado. E às vezes uma palavra mais dura, quando o pregador vai pregar, a pessoa diz: não vou vir mais para a igreja não. Se Jesus, que é Jesus, ele não abandonou, irmãos. Que ele foi uma pessoa mais humilhada, mais desprezada entre os homens, como diz Isaías. E nós, por coisa pequena, nós deixamos de ler a Bíblia, de falar com o irmão, de perdoar o irmão, perdoar a irmã. Jesus, ele foi o maior exemplo para nós. E em Gálatas 3, versículo 13, vai dizer que ele se fez maldito por nós. Ele se fez maldito. Então, irmãos, Jesus, ele veio como homem e foi uma humilhação para ele. Ele tomou a forma de servo e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E na lei mosaica, como eu disse, diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro. E em Gálatas 3:13 vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Essa era a lei, irmãos, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, irmão, Jesus, ele fez maldito por nós. Ele se fez pecado por nós. O justo morreu pelos injustos. Jesus estava no céu, se rebaixou. E nós, irmãos, nós somos seres humanos falhos. Com certeza, irmão, nós somos seres humanos falhos. E às vezes, mesmo sendo falhos, nós pensamos que nós somos alguma coisa. Nós não somos nada, irmãos, sem Deus. Nós não somos nada. E Jesus foi o nosso maior exemplo, irmãos. Jesus foi o nosso maior exemplo. Jesus poderia muito bem ficar no céu. Adão pecou, Eva pecou, o homem pecou, vou ficar aqui. Mas não. Jesus desceu do céu, passou todo tipo de vergonha por amor a mim e a você. E às vezes nós
desprezamos o amor de Cristo a nós. Quando nós temos a oportunidade de falar de Jesus para alguém e nós não falamos, nós estamos desprezando Jesus, o sacrifício de Jesus. Ele se sacrificou por nós. Ele se sacrificou pelos injustos que somos nós. Aquele que nunca conheceu o pecado, aquele que nunca pecou, se fez pecado por nós. Então, irmãos, Jesus, quando ele veio na terra, ele se humilhou, foi servo e obediente. Mas Jesus, ele morreu, porque a Bíblia vai dizer, né? O texto vai dizer que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus passou todo tipo de vergonha, mas a Bíblia vai dizer também, irmãos, que é o mesmo texto que nós lemos agora há pouco, que é continuação desse texto que nós estamos lendo, que é o versículo 9, Filipenses 2, 9. O texto vai dizer, irmãos, que pelo que também Deus o exaltou, na minha tradução é soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmão, Jesus foi humilhado, passou todo tipo de vergonha, mas ele foi exaltado. O Pai o exaltou soberanamente. Se a gente for pesquisar, irmãos, se cada um for pesquisar, a única vez que a Bíblia vai dizer essa palavra soberanamente é nesse texto. Que Deus, o Pai, o exaltou soberanamente. Jesus, apesar de ter sido humilhado, cuspido, açoitado e morto, Deus o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, e que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Aí nós observamos também, irmãos, que Jesus, ele era Deus. Quando o texto vai dizer que todo joelho dos que estão nos céus é dos anjos. E os anjos são seres poderosos, criaturas poderosas. E Jesus, ele está acima, muito acima desses anjos e do que estão na terra e debaixo da terra. Então, irmão, Jesus, ele foi exaltado pelo Pai. Ele desceu na terra, se humilhou, foi servo, sempre serviu às pessoas e foi obediente ao Pai até a morte. E o Pai o exaltou, irmãos. O Pai o exaltou soberanamente. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua, irmãos, vai confessar. O justo, o injusto, o ímpio, o crente ou descrente, vai confessar, irmãos, que Jesus Cristo é o Senhor. Todos vão confessar. Muitas pessoas desprezam a Cristo, ouvem a palavra de Deus, mas desprezam. E em Apocalipse, irmãos, peço que todos possam abrir em Apocalipse, capítulo 5. Para terminar, irmãos, capítulo 5 de Apocalipse vai dizer, isso aqui é João falando, irmãos, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos.
E viu um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Isso que é um anjo forte dizendo isso. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João vai dizer o quê? E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. O versículo 5 vai dizer, irmãos: e disse-me um dos anciões que estava ali: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então, irmãos, esse aqui é Jesus, o leão da tribo de Judá. Em Isaías vai dizer que como um cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. E quando João Batista, irmãos, estava batizando as pessoas nas águas, e avistou Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu como cordeiro. E o versículo 5 do capítulo 5, ele vai dizer: eis aqui o leão da tribo de Judá. Esse é Jesus, irmãos. Jesus, ele morreu como cordeiro, e agora ele é leão. Ele vai reger a terra como leão. E leão não é manso não, né, gente? Leão não é manso. Jesus, ele se humilhou, se rebaixou ao mais baixo nível que ele podia baixar, que era o nível do ser humano. E ele foi servo das pessoas. E ele foi obediente ao Pai até a morte de cruz. E ele se entregou, irmãos. Ele próprio disse, irmãos, que ninguém tira a vida dele. Ele é mesmo a dar. Ninguém tirou a vida dele, irmãos. Ele a deu a própria vida por amor de nós. Jesus, ele nos ama, irmãos. Ele ama cada um de nós. E às vezes nós desprezamos isso, né? Ele morreu por nós. E ele virá, irmãos, como o leão da tribo de Judá. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é Jesus que nós adoramos. Como o texto disse, né? O irmão dirigente leu, que o Pai busca os adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Deus, ele busca, irmãos, ele busca esses adoradores. É interessante, né, que é Deus que busca esses adoradores. E nós somos adoradores, irmãos, por causa de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite, irmãos, por causa de Jesus somente. Observando bem, irmãos, muitos irmãos aqui não vieram nessa noite por causa de alguém, né? O pastor não está, não vou hoje. Mas graças a Deus e bem-aventurados sois vós por estar aqui nessa noite, irmãos. Porque estamos aqui para adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é por conta de alguém, um ser humano falho, mas é por causa de Cristo. Por causa que Cristo fez por nós. Então, irmãos, que nós possamos ter esse coração, irmãos, de gratidão
a Deus, por tudo que Jesus fez por nós. Nós não somos ninguém sem Deus, irmãos. Às vezes as pessoas vivem a vida de uma forma desordenada. O vento leva, o vento bate e vai para onde quer. A Bíblia vai dizer que o ímpio ele é como uma folha seca. Onde o vento bate, leva. Mas o cristão não. O cristão ele é guiado pela luz da palavra. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos e falamos, ele é baseado na palavra de Deus, irmãos. A nossa vida é guiada pela palavra de Deus. E nós temos essa palavra, irmãos, por causa de Jesus, irmão. Somente por Ele e para Ele. E o último texto que irei ler, irmãos, eu peço que todos possam abrir em Romanos 11. Romanos 11, 33, irmãos. Paulo, ele ensinava as pessoas, as igrejas, enviava cartas, sempre cartas doutrinárias de ensinamento, mas Paulo também, ele era um adorador. Paulo era um homem que tinha muito conhecimento da palavra de Deus, de Jesus, e tinha muito conhecimento. E Paulo, ele não se orgulhava por isso. Ele também era adorador. Muitas pessoas estão pregando a palavra, mas quando na hora de adorar, não abre a boca, não adora, não louva a Deus. E o Paulo, que era Paulo, que foi ensinado aos pés de Gamaliel, ele também era adorador. E aqui no versículo 33 do capítulo 11 de Romanos, ele vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? E ele vai dizer no versículo 36, irmãos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, irmãos, Paulo, ele era adorador. Porque por conta do que Cristo fez por ele. O homem aparentemente conhecedor das Escrituras, da lei, mas ele reconheceu quem ele era e reconheceu quem Jesus era, e assim ele foi adorando a Deus. Adorava a Deus constantemente, irmão. Até na prisão ele adorava. Paulo era um adorador nato, porque ele reconhecia quem era Deus na vida dele. Ele reconhecia o que Jesus fez por ele e quem ele era. No tempo de Jesus, os fariseus desprezavam Jesus, porque Jesus dizia que ele foi enviado de Deus, era um filho de Deus, e certa vez ele disse que ele era o próprio Deus. E os fariseus não concordavam com isso. E Paulo também era um desses. Tanto é que ele era perseguidor dos cristãos. E depois que ele conheceu a verdade, conheceu quem Cristo era de verdade, que ele era o Messias prometido, ele diz perseguidor, ele se tornou perseguido. O homem de alta patente, o homem que perseguia as pessoas, os cristãos, por causa de Jesus. E depois de Paulo, vocês conhecem a história dele. Ele também foi humilhado, foi preso, foi açoitado.
por amor de Cristo. E às vezes a gente não quer passar nada, né, irmãos? A gente passa por alguma coisa, já se treme todinho já. Senhor, se desespera. Imagine Paulo, né, irmãos? Paulo passou tanta coisa por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, e nós podemos passar por nada que a gente já se desespera, né? Então, irmãos, que Deus possa abençoar cada um de nós. Então, para resumir, irmãos, o que nós vimos nessa noite, Jesus, ele sempre foi Deus, mas nem sempre foi homem. Jesus, ele se rebaixou, tomando a forma de homem, de servo. Jesus foi servo, serviu as pessoas, ele ia, ele pregava, ele curava. Ele saía para evangelizar, falar da palavra. Ele não ficava no quartel-general só mandando. Ele ia, porque ele era servo. E Jesus foi obediente, porque ele veio para morrer pelos pecadores. Ele foi o justo que morreu pelos injustos. Ele se fez pecado por amor a nós. Jesus foi obediente, irmãos. E Jesus também, ele foi exaltado pelo Pai. Ele foi exaltado por Deus Pai soberanamente. E nós, irmãos, e nós observamos também, né, irmãos, que até Deus exaltou Jesus. E às vezes a gente não quer exaltar a Jesus, cantando louvores que engrandecem o seu nome, bendize o seu nome. Até Deus o exaltou. Paulo, que sofreu tanto por amor a Cristo, o exaltou. Os discípulos o exaltou, morrendo por amor de Cristo, por amor a Jesus. E que nós, irmãos, possamos ter esse exemplo de Jesus, irmãos, de servo, de humildade e de obediência, que Jesus teve quando habitou entre o ser humano. Então, irmãos, que Deus possa abençoar cada um de nós, dando graça, irmãos, e entendimento para entender quem realmente é Cristo, para que nós possamos seguir verdadeiramente a sua palavra. Não vir ao culto no domingo à noite, ou domingo de manhã, ou nos cultos de quarta-feira, somente para estar aqui sentado no banco, não. Então, irmãos, que nós possamos reconhecer e ser cristão todos os dias da nossa vida, irmãos. Porque Deus nos dá a oportunidade de pregar a sua palavra aonde quer que nós estejamos. Nós temos oportunidade. Quem é servo entende isso. Deus, ele nos dá a oportunidade porque nós somos servos. E nós temos que obedecer a Deus. Jesus disse que nós devemos fazer o ID. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Às vezes nós pregamos através das nossas palavras, verbalmente, mas também nós pregamos o evangelho através do nosso comportamento, da nossa conduta. Alguém pode te ver ou lhe ver no trabalho e nem sabe que você é crente, não sabe que você é seguidor e servo de Cristo. Você pode se denominar um espião de Deus, né? E Deus não precisa de espião, irmãos. Jesus disse que nós somos embaixadores dele. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, irmãos, que nós possamos ter esse exemplo de Cristo para nossas vidas. Jesus, ele é o maior exemplo para nós, como ele próprio mesmo disse, que dê exemplo a vocês, faça vocês o mesmo. Jesus, sendo Senhor nosso, Salvador nosso, ele servia e obedecia. Então, irmãos, fico por aqui, que Deus possa abençoar cada um de nós
com essa palavra, que Deus possa guardar a palavra dele em seus corações e que cada dia nós possamos nos alimentar e meditar na palavra dele, porque somente a palavra dele, irmãos, pode nos mudar, nos transformar, nos moldar de acordo com a vontade dele. Vamos orar, irmãos. Santíssimo Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, mais uma vez, por mais essa mensagem, por mais essa palavra que o Senhor me deu para transmitir à tua igreja, aos visitantes, Senhor. Pedimos, Senhor, que cada dia o Senhor venha abençoar cada irmão, Senhor, aqui presente, Senhor, que estão aqui somente para te adorar, te bendizer, Senhor, e ouvir uma palavra que vem de ti, Senhor. Então, Senhor, pedimos a tua providência, a tua ajuda na vida dos nossos irmãos, Senhor. Que o Senhor venha estar abençoando cada dia eles, Senhor, nas suas dificuldades, no seu cotidiano, Senhor. E assim o Senhor venha ser exaltado e glorificado através da vida dos meus irmãos, Senhor. Muito obrigado por tudo. É que eu lhe peço tudo isso e agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.